Estamos de volta, esta é a segunda edição do Jornal da Nereu. A nossa entrevista do dia é com o vereador eleito Alexandre Caminha. Xará, me conta uma coisa, foi uma grande surpresa desse período pré-eleitoral, foi a sua saída do PSDB, até a gente estava conversando no bloco anterior sobre o seu pai, fundador do PSDB, você sempre teve uma atuação bastante efetiva, esteve desde o primeiro momento com o atual prefeito Napoleão Bernardes e do nada migrou para um partido desconhecido e que disputou a eleição no arco de aliança adversário aos tucanos. O que aconteceu? Todo homem precisa ter decisões na vida, né? Eu fiz algumas opções e a opção principal foi o quê? O meu objetivo era ser vereador. Infelizmente, nós não tivemos um apoio expresso no que diz respeito ao governo para que nós tivéssemos essa aliança, essa possibilidade de eleição com a capacidade que eu tinha financeira de eleição. A legislação previa, salvo me engano, 109 mil reais. Se eu tivesse 109 mil reais, eu posso falar com toda a tranquilidade do mundo, faria mais de 5 mil votos. Mas eu não tenho. Então eu preciso literalmente ir para a guerra com a arma que eu posso, né? E a arma que eu pude foi um convite do Deusdite Júnior, a qual nós criamos essa estratégia em conjunto de que migrar para o partido pequeno, que era o PROS, e ter a possibilidade de trazer esses partidos pequenos para a base de governo. Esse foi o primeiro processo, né? Infelizmente a gente não conseguiu esse êxito, até conseguimos levar a base dos partidos pequenos para o governo, mas o governo também não se sentiu interessado. E eu, muito tranquilamente, desde as minhas primeiras conversas, tem uma coisa que eu tenho, Alexandre, que é princípios. Princípios, né, e eu sou um homem de palavra. A partir da hora que eu falei que eu estava junto com o projeto dos partidos pequenos, eu estava junto com o projeto dos partidos pequenos. Porque nós precisávamos fortalecer esses partidos pequenos. E essa foi a construção que foi realizada. A construção que foi realizada, ela acabou não saindo com o atual governo. Tivemos toda a entrada junto com o Jean Kuma, pessoa pela qual eu aprendi a admirar, aprendi a compreender quais são os seus interesses, sua real necessidade, a vontade de ser prefeito da cidade. E digo de verdade, me senti muito bem acariciado, entre aspas, né? Acolhido, exatamente. Senti muito bem acolhido num partido que eu realmente, criamos, né? Na verdade, em Blumenau, como tu mesmo falou, era um partido que cabiam dentro de uma Kombi, 15 pessoas, né? E fizemos um vereador. Era um partido realmente pequeno, com ideais novos, ou seja, me lembrei muito do meu pai. Meu pai, quando criou o PSDB, ele criou o PSDB porque ele queria um ideal novo, né? Um novo partido, novas ideias. Por que não o Caminha também tentar isso? Foi, de verdade, assim, confesso que foi uma escolha bem difícil para mim. Porque eu tinha todo um pró de um lado e teria um contra, que seria o meu risco. O meu risco de quê? De ter rompimento de governo, de ter rompimento de cargos em comissão e assim por diante. Mas como eu disse, eu sou um homem de palavra e eu cumpro a minha palavra. Minha palavra foi dada, minha palavra foi cumprida. Infelizmente, nem todos os políticos têm a palavra a ser cumprida. Eles dão a palavra, mas não cumprem com a palavra. E talvez esse também tenha sido um dos motivos de ter saído da base do governo e ter ido para a base do Jean Kuma, que eu repito, é uma pessoa que realmente se preparou para ser prefeito de Blumenau. E hoje eu tenho muita convicção no que diz respeito a isso. Ninguém está vendo, depois vão assistir, mas eu estou aqui no meu peito 55. E eu tenho hoje muita tranquilidade em dizer isso. Acredito que hoje, para Blumenau, a opção é alternância de poder. Como está a tua relação com a cúpula do PSDB, em especial com o prefeito Napoleão Bernardes? De verdade, assim, eu não tenho nenhum problema com o prefeito Napoleão, com a pessoa Napoleão Bernardes. Muito pelo contrário, nem com o PSDB. Infelizmente, a política, a gente precisa, na verdade, assim, a gente precisa descobrir que a política se constrói, não se destrói. A partir da hora que eu fiz esse processo, e eu fiz esse processo muito tranquilo, eu fiz um processo, tanto que, inclusive, conversei com o próprio senador Dalil Weber antes da minha saída, e construímos na maior tranquilidade, pensando,
poxa, o Caminha realmente, com esse objetivo, se todas as matemáticas que nós apontávamos isso há 6 meses, 7, 8 meses atrás, dessem certo, o Caminha era vereador, podendo ter uma boa proximidade com o governo. Eu posso dizer que, de verdade, e as redes sociais não mentem, né? Infelizmente, fui rechaçado por várias pessoas dentro do próprio PSDB pela minha opção. Infelizmente, tem pessoas e pessoas, mas isso dentro do PSDB tem, dentro de qualquer outro partido tem. Eu me sinto muito tranquilo no que diz respeito a isso, porque hoje sou dono de um mandato, com muito orgulho e com uma opção minha. Foi uma opção minha e que ela foi conversado por várias vezes. E eu disse, eu vou priorizar Alexandre Caminha vereador. Infelizmente, alguns pensam que deve priorizar prefeito A ou prefeito B. Eu não trabalho dessa forma. Trabalhei durante quase a minha vida inteira no PSDB assim. Subindo, descendo morro, com bandeira, enfim. E não me tenho orgulho de ter feito isso. O sangue PSDB, né? Enfim, eu tenho orgulho disso porque foi meu pai o fundador do PSDB. Hoje estou num outro partido, com ideias novas, partido novo, pessoas novas, e é isso que a gente quer criar para Blumenau, uma nova Blumenau, uma Blumenau realmente para um novo caminho. Eu já ouvi essa resposta sua num recente encontro que aconteceu na OAB em Blumenau, na última sexta-feira, mas para socializar com os nossos ouvintes. Digamos que, por exemplo, o Jean Kuman saia-se vitorioso. Você é um nome natural para assumir uma secretaria do governo ou mesmo o PROCON. Isso também valeria para caso o prefeito Napoleão Bernardes se elegesse, por conta, nesse momento tem um distanciamento, mas por conta de toda a ligação histórica, independente de quem vença, se vier um convite para o Alexandre Caminha assumir algum espaço no executivo, o vereador Alexandre Caminha assume? Não. Na verdade, assim, eu quando tive a minha intenção de sair vereador é porque nós necessitamos de alguém dentro da Câmara de Vereadores que entenda de legislação voltada à defesa do consumidor. Eu estaria abandonando a defesa do consumidor. Óbvio que, tendo a possibilidade de ter o PROCON, é claro que a gente vai fazer um trabalho muito mais conjunto. Independente de ter o PROCON ou não ter o PROCON nas nossas, né, dentro do próprio PROS, nós vamos trabalhar conjuntamente, porque aí eu cito um único exemplo que eu falei lá na OAB. É inadmissível um legislador ter legislado, literalmente, criado uma legislação que ela fala que para a criação de uma antena telefônica em Blumenau, necessário ter banheiro com fossa e filtro e 2 vagas de garagem. E eu fiquei durante os meus últimos 4 anos no PROCON, porque lançamos uma campanha Blumenau Você com Mais Sinal, lutando para uma melhoria de sinal, as operadoras com dinheiro para investir, mas eles não iam fazer um investimento tendo em vista a burocracia e a parte inconcebível de legislação mal redigida. Ou seja, para isso que serve o vereador. E o Caminha, assumindo uma secretaria, nós perderíamos essa força. Vocês podem ter certeza disso. Alexandre Caminha será um vereador que estará à disposição da defesa do consumidor, ajudando no que diz respeito, não criação de novas leis, muito pelo contrário, a gente precisa enxugar o que existe de legislação e melhorar a que lá existem para dar exequibilidade disso, porque é um absurdo você ter todo o investimento das operadoras e as operadoras me falarem, elas entravam lá no PROCON, Caminha, eu estou com dinheiro aqui na mão, não consigo investir porque eles querem banheiro, querem vaga de garagem, querem, ou seja, nós precisamos ter leis que façam com que os consumidores tenham seus direitos resguardados. O que é possível legislar na área de direitos do consumidor que não seja inconstitucional? Agora você citou um exemplo, não necessariamente numa questão inconstitucional, mas de uma questão esdrúxula. Mas tem muitas leis que se faz que tu mexe diretamente na relação do setor privado. O que é possível fazer? O que você pensa em fazer? Vamos dar um outro exemplo. Quem não viu vai ver a partir de agora. O absurdo que é a rede de fiação da cidade, né? Isso é um absurdo. E isso envolve telefonia, envolve TV a cabo, né? A gente precisa ter aqui uma qualidade também nesse tipo de visual para a cidade. E isso também é defesa do consumidor, entre aspas, porque você vai ter melhoria na qualidade, inclusive às vezes de sinal, porque você tem fio enrolado com
energia elétrica e não, enfim. E aí Brusque também dá esse grande exemplo. Brusque teve um convívio muito bom entre PROCON e Câmara de Vereadores, onde o PROCON de Brusque tem 2 vereadores. Teve 2 vereadores na gestão passada e hoje o Pirola, né, de novo, é vereador, sendo um braço do PROCON. E o PROCON de Brusque cresceu muito com isso, porque tinha um legislador ao seu lado. Então, assim, nós temos N situações... Mas qual a sua proposta? É tentar criar um projeto de lei para que a fiação seja subterrânea? Não subterrânea. Eu preciso limpar isso, né? De um modo geral, a gente precisa primeira coisa é limpeza. Até para ver o tamanho do problema. Exatamente, porque hoje existe TV a cabo, que era a antiga BTV, que passa cabeamento pela cidade inteira e que na sua grande maioria não está mais nem em funcionamento. Então a gente precisa exigir, sim, qualidade e o que? Ter uma cidade limpa. Né? Blumenau sempre foi exemplo de tudo. E se você começar a observar, para quem não observa, e eu observava isso muito, porque eu já há muito tempo batalhava em cima disso, do lado da sua casa, verifique se não tem ali fiação passando, quase encostando na altura da cabeça. Isso é questão de segurança também, né? Então, tem várias situações, e eu posso dizer assim, Alexandre, o meu objetivo é fiscalizar, como qualquer outro vereador. Já fazia isso na defesa do consumidor. Tenho projetos também que fazem encaminhamentos junto ao Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, para que a gente possa realmente ter essa aproximação entre legislativo e o executivo PROCON, entre aspas. Porque de nada adianta nós criarmos a legislação, criarmos o PROCON você com mais sinal, se nós não tivermos o encaminhamento do legislativo. E sentamos, conversamos várias vezes, não conseguimos chegar a um denominador comum. Precisa ter realmente pessoas que queiram, né, o bem da cidade. E aí eu vou fazer um parênteses, que ele deve estar ficando bravo comigo. O Adriano Pereira foi um vereador que lutou muito também pelas antenas. Adriano Pereira, na primeiro encontro que eu tive com ele, por coincidência, estava indo gravar ali na TV Legislativa. Enfim, nós vamos ter antena agora, hein? Foi a primeira coisa que ele falou. Então, assim, de verdade, a gente precisa construir. E de verdade, Alexandre, meu objetivo, e aí eu posso estar sendo um pouco sonhador, né? As eleições de Blumenau, a urna deu o seu recado no que diz respeito à Câmara de Vereadores. Esse é o assunto que eu quero tratar contigo no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Estamos conversando com o vereador eleito Alexandre Caminha. Trânsito intenso na Beira-Rio. O trânsito está liberado, o corredor exclusivo de ônibus está liberado para o trânsito de veículos nesse momento. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos.